Olá, meu amigo e minha amiga. O que eu vou falar aqui é muito importante e espero que você assista até o final. Eu vou falar sobre mentiras na política. Uma coisa é o debate político. O debate político é muito importante em qualquer sociedade. É através do debate político que a gente vê os problemas que atrapalham o crescimento da sociedade em que a gente vive, fazem vítimas nesta sociedade e a gente tenta encontrar a solução debatendo com as várias opiniões, com todas as matizes ideológicas existentes na nossa sociedade, cada um tem uma forma de ver o problema e a gente vai debatendo até encontrar a solução que agrada a maioria. Isto é democracia. Mas o que está acontecendo no Brasil são narrativas mentirosas. Narrativas mentirosas que têm atrapalhado o debate político saudável. E eu vou citar três aqui. A primeira, o maior problema da nação brasileira, que destrói a nação brasileira, é a corrupção. A corrupção é grave, mas não é o maior problema do Brasil. Ela tem uma outra origem. O segundo é que as pessoas são pobres, vivem sofridas, sem emprego, porque desobedeceram a Deus e à igreja. Então elas precisam frequentar um templo, pagar o seu dízimo, fazer tudo o que aquele líder religioso manda, inclusive votar nos seus candidatos, porque elas vão ganhar a prosperidade. Isso é uma outra mentira. E a terceira grande mentira é que os partidos de esquerda querem destruir a família através do aborto, das drogas e da tal da ideologia de gênero. Isto é a terceira mentira. Então vamos à primeira mentira? Qual é o maior problema do Brasil? É a corrupção? Não, a corrupção é um problema da humanidade que acompanha a humanidade desde quando nós saímos do paraíso, desde quando nós cometemos o pecado original, desde quando Caim, com inveja, corrupto, matou seu irmão Abel. Existem pessoas do bem, existem pessoas que querem trilhar o caminho do bem, existem pessoas que querem trilhar o caminho do mal. Essa dupla forma de se comportar na sociedade existe em todas as organizações sociais e devem ser combatidas diariamente. Mas não é o grave problema do Brasil. O grave problema do nosso país, que alimenta a corrupção, que alimenta a droga, que alimenta o tráfico, que alimenta a violência, que alimenta uma série de outros problemas no Brasil, é a desigualdade social. A maioria da nossa sociedade não tem ganho acima de meio salário mínimo, não tem acesso à educação, não tem acesso à informação, não tem acesso à rede mundial de computadores, não tem acesso a nenhum serviço básico, ou seja, não tem vida com dignidade. Eu não estou falando do pobre, daquele que tem o que comer, tem uma casa para morar, mas não tem os benefícios da sociedade moderna. Não estou falando desse, estou falando das pessoas que vivem no Brasil com menos de meio salário mínimo e não são 10%, 15%. Mesmo que fosse 10%, 15%, nós teríamos a obrigação de combater. Obrigação, inclusive, histórica de combater. Mas nós temos no Brasil 60% da sociedade que vive numa condição completamente indigna. Este é o grave problema do Brasil e a elite nacional não quer enfrentá-lo, nunca quis enfrentá-lo, porque significa distribuir renda, desconcentrar a renda, fazer com que a riqueza do país chegue na mão de mais pessoas. E eles não querem. Sete famílias controlam praticamente todo o sistema financeiro do Brasil. Nós temos 28 empresas no mundo que produzem todo o alimento a partir da exploração da terra, da exploração do trabalho, da exploração do sol, da água, da natureza, de um modo geral. Então, este é o grave problema e ele alimenta a corrupção, ele alimenta a violência, ele alimenta o tráfico de drogas, ele alimenta uma série de outros problemas. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é de que você, e já responde pela primeira, a segunda é que você
não está tendo emprego, você não está tendo felicidade no seu casamento, você está tendo problemas de relacionamento com seus filhos, você está tendo gente com problemas de droga na sua casa, você teve acidente, caiu, se bateu, pegou Covid porque você está pecando. Você está desobedecendo a Deus, então você não está pagando o seu dízimo, você não está indo para uma igreja, você não está obedecendo um pastor, um líder religioso. Isso não é verdade. Isso faz parte de uma nova forma de enganar as pessoas chamada teologia da prosperidade. Deus não faz isso com seus filhos, Deus não quer isso dos seus filhos, Deus não quer o mal dos seus filhos. Os problemas, primeiro, são problemas para ver você crescer. Todo mundo tem problema, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem está numa religião, quem está noutra. Problemas existem e eles têm que ser enfrentados por cada uma das pessoas de forma a aprender com os erros, aprender com o problema. Os problemas foram colocados para que a gente cresça, se fortaleça. Então não tem nada a ver com o castigo, como o pecado divino. Mas o problema da vida indigna, da falta de recurso, de emprego, não é de Deus, são dos homens, da desigualdade social, da política econômica errada, da concentração de renda absurda na mão de poucos, e não é um problema de Deus. Você tem que ir para a sua igreja, você tem que ter sua fé, você tem que alimentar seu espírito, isso é verdade, mas não da forma como alguns pseudos líderes religiosos que abrem uma casa na periferia e vão lá ler a Bíblia de forma errada, inclusive não uma leitura teológica. A leitura teológica é leitura com inspiração divina. Aquele livro é um livro divino, a pessoa tem que ter inspiração divina para poder interpretá-lo, ler como foi escrito, ler o objetivo. Quando Jesus Cristo diz, a principal lei é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo significa amar a si mesmo para amar o próximo. Então, respeitar o próximo, muita gente espalha o ódio, a minha religião tem que odiar do outro, e isso não é de Deus, isso não é de Deus. Pastores que sobem no púlpito para pedir voto, para encabestar fiéis, para fazer as pessoas votarem e fazer uma guerra teológica que não existe. Então, isso é outra mentira. Deus não quis assim, basta você ler o livro de Jó. Jó era a pessoa mais temente a Deus que existia. E mesmo assim, Deus, para provar que um filho seu, mesmo nas piores situações, não abandona a sua fé, fez com que o diabo pudesse tentar Jó até o final, para que ele pudesse resistir e depois ganhar de volta em dobro tudo aquilo que ele tinha. E não foi por pecado, que ele não era um pecador, ele não tinha desobedecido a Deus. Ele apenas serviu para que Deus mostrasse que os seus filhos não erram, os seus filhos não caem em tentação, os seus filhos são justos, os seus filhos amam o próximo como a si mesmo. Então essa é a questão que eu queria colocar aqui. E a terceira questão é que os partidos de esquerda querem destruir a família. Não são os partidos de esquerda que querem destruir a família. O que está destruindo a família no Brasil e no mundo inteiro são os problemas da modernidade atual. Os problemas da modernidade atual, de uma sociedade que não consegue se relacionar seres humanos com seres humanos, em que o egoísmo, o consumismo, uma série de outros problemas vêm junto com a ganância do capital, do enriquecimento, do modelo econômico perverso. Então não tem nada a ver com o partido de esquerda ou partido de direita até. Olha, o aborto, por exemplo. Existem pessoas que abortam, é um problema da sociedade. Como resolver? Tem gente que tem uma proposta, tem gente que tem outra, mas não conhecer o problema e não enfrentá-lo num debate sério, seguro, olhando todos os aspectos do problema, é uma maldade que se faz com as vítimas dessa sociedade perversa. Segundo, o problema das drogas nesse país. Ninguém quer que as pessoas saiam fumando maconha, cheirando cocaína, consumindo crack, caindo nas sarjetas, vendendo toda a sua casa, seu patrimônio, brigando, batendo em mãe. Ninguém quer isso. Ninguém quer destruir família com drogas. A droga existe. Existe no Brasil, existe no mundo inteiro. Até um certo tempo, nós enfrentamos a droga prendendo, aumentando a pena, botando polícia.
Mas isso não tem resolvido, porque só aumenta o número de pessoas presas e os traficantes continuam enriquecendo, e os traficantes continuam traficando, e a droga continua fazendo e felicitando pessoas de toda sorte. Veja, por exemplo, um craque como o Maradona. O Maradona, um craque respeitadíssimo no seu país, respeitadíssimo no mundo, caiu nas drogas, no álcool. E não foi por causa de um partido de esquerda, um partido de direita, ou porque alguém que quis destruir a família do Maradona. É um problema humano que precisa ser enfrentado, e enfrentado com políticas certas. E não é um problema de esquerda, de direita, ou de destruir família, né? E o terceiro é a questão da tal da ideologia de gênero. As pessoas que trabalham com essa pauta tentam dizer que a esquerda brasileira quer que crianças, aos 5 anos, vão para a escola com uma mamadeira de piroca e façam uma opção sexual para ser gay, para ser homossexual, para outra coisa qualquer. E que as esquerdas são um antro de perversão sexual, como existia em Sodoma e Gomorra. Não existe isso. Existe um problema social claro. Primeiro, nós não podemos desconhecer que algumas pessoas têm orientação sexual diferente de outras. Isso nós não podemos desconhecer, existe. Existe também um problema muito maior, que é o seguinte: as famílias, anteriormente, as famílias cuidavam da educação sexual dos seus filhos, cuidavam da higiene dos seus filhos, a escola apenas repassava conhecimento. O problema é que a sociedade moderna, quando o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, essa loucura de ter que sustentar e pagar boleto todo final do mês, os pais e as mães não conseguem dar toda a educação para os seus filhos. E mais, com a rede social de computadores, os jovens, logo cedo, acessam o computador e têm acesso a informação de todo nível, de toda sorte, com todos os viés. Então, o que se discute hoje é como, primeiro, enfrentar a educação, já que atribuiu-se à escola um papel além do papel de repassar conhecimento. Primeiro, nós precisamos fazer esse debate. Segundo, nós precisamos entender que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da outra tem que ser respeitada. E, por fim, não existe essa história de ideologia de gênero. O que existe é a igualdade de gênero, um debate sobre igualdade de gênero. Ou seja, se a pessoa tem um gênero, uma orientação sexual diferente da sua, respeite. Você não pode pegar um profissional numa empresa, ele é vendedor, vende muito bem, mas ele tem uma orientação sexual diferente do gerente da empresa, então ele começa a ser castigado por isso, ter um salário menor, rebaixado, inclusive as mulheres. Por ser mulher, elas precisam ser discriminadas, elas têm que ser discriminadas. Por ser negro, tem que ser discriminado. Então, isso é um problema da sociedade que a gente precisa resolver. Eu queria deixar aqui, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e vamos fazer esse debate sem preconceito, sem ódio e sem acusações.